Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo da obra Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo que estudaremos agora é o 57, o problema da morte. O homem consciente considera a desencarnação, o consciente, a um convite, a preparação para uma viagem que, sem dúvida nenhuma, ocorrerá. Estatísticas oficiais apontam que as mortes, que os desencarnes atuais são superiores a 100 pessoas por minuto, o que nos dá um total superior a 53, 55 milhões de pessoas no ano. No entanto, muitos que vivem na fantasia, que vivem na ilusão, soado o instante da desencarnação, eles prosseguem como sonâmbulos, sem nenhum despertamento, num estado de hibernação, no qual são visitados por fantasmas que eles mesmos criaram. Outros, informados da vida após a morte, preferem a dúvida e a insegurança nas quais se comprazem, seguindo assim, sem crescimento, e muitas vezes perturbados ou inquietos, acordando mais tarde, numa perturbação mais significativa ou até mesmo num estado de pavor. Ora, nós não nos acomodemos diante da vida porque sempre é tempo de uma reformação com relação às nossas diretrizes morais. Também não é cedo demais quanto se pensa, quanto muitos pensam, permanecendo mornos diante de uma questão fundamental e que deveria ser refletida por todos. Possivelmente, nós temos as nossas perturbações atuais da paz, a destruição de muitos anseios e às vezes permanecemos azedos por diversos fatores de ontem, de vidas passadas e de hoje. No entanto, o sol está aí. E ele brilha sem cessar. Ora, não nos deixemos abater, porque o abatimento prévio já se perde parte do combate diante da vida. Aquele que se rende à dor existe, mas nós não, a queda existe, mas nós não podemos nos render à dor e à queda, porque assim impossibilitamos a nós próprios da recepção de auxílio. Quem se entrega ao pessimismo, ele impede que gotículas de alegria real possam minorar as dificuldades. Também, na madureza, nós devemos permanecer com a sensatez e não com as fantasias infantis ou as excentricidades juvenis. Assim, os insucessos, as dificuldades que temos são comuns para todos nós, não devem empanar as grandes aspirações superiores de nossas vidas. E sigamos então, sem receio, sem medo do desencarne e também sem sermos indiferentes a ele. Sacudamos o marasmo, o pó do marasmo intoxicante, enchendo-nos de esperança, enchendo o pensamento de otimismo, e assim estaremos despertos. Porque o eixo direcional da vida nossa deve estar aprumada em razão de que nós somos espíritos, deve estar aprumada em relação ao ideal de imortalidade. A experiência física, a existência física não passa de uma experiência evolutiva. Depois dela, a vida real. Assim, aqui anotemos as nossas dificuldades, os nossos enganos numa relação e comecemos desde já uma campanha de combate contra eles de forma a vencê-los lenta e seguramente, sem sugestionarmos a nós mesmos que não conseguiremos. Repitamos a experiência salutar, sempre, constantemente, até depois do cansaço, até mesmo depois da exaustão. Porque, às vezes, a tentativa da vitória é justamente aquela que não foi realizada. Ora, comecemos agora, enchendo-nos de ânimo, prosseguindo de forma salutar
e de forma valorosa, porque ignoramos qual será o momento da nossa desencarnação. Maria de Jerusalém, mãe do jovem João Marcos, desejoso para ele do apostolado, entregou a Paulo para que ele seguisse nas viagens heróicas de cristianização do mundo. Porém, a princípio, para ele, muito jovem, lhe faltava valor, lhe faltava coragem, lhe faltava desprendimento. No entanto, posteriormente, vencendo a si mesmo, enchendo-se de fé, enchendo-se de valor do que ele não possuía, enchendo-se de coragem, atendeu a Pedro, escrevendo o Evangelho, visitando diversas testemunhas, a própria Mãe Santíssima, Joana de Cusa, o próprio Pedro, para que Pedro falasse do Evangelho aos romanos recém-convertidos. E prosseguiu João Marcos, renovando-se dia a dia incessantemente, deixando para nós o legado das suas anotações magníficas, sendo então reconhecido pela posteridade milênios afora, depois de reencarnar, reconhecido e ainda adorado pelas renúncias que fez, pelo trabalho que realizou. Façamos nós o mesmo, com muito esforço e muita dedicação. Que Jesus nos abençoe.